Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos nossa vida aos pés de Jesus, nossa vida aos pés da cruz. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos um milagre especial para o dia de hoje. Quebra, Pai, as correntes, desfaz as muralhas, tira as doenças, as dores, as inflamações, as infecções. Abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe tudo aquilo que estiver ligado a nós e derrama do Teu favor, Senhor. Derrama da graça sobrenatural, que caia por terra os grilhões espirituais, que caia por terra os levantes, que caia por terra as existências do inimigo e que o dia de hoje seja uma bênção. Espírito Santo de Deus, libera do Teu poder agora. Que cada pessoa que está entrando nessa oração seja visitada pela glória de Deus. Eu oro em nome de Jesus, desfazendo tudo aquilo que vem contra, desfazendo toda a contrariedade, desfazendo aquilo que tenta oprimir, aquilo que tenta barrar, aquilo que tenta impedir o mover de Deus. E nós te pedimos, dá-nos força, Senhor, nos revista com Teu poder, nos dá fé para caminhar sobre as águas, para avançar rumo ao Teu propósito, rumo à terra prometida que o Senhor tem para nós. Quebra, Senhor, agora tudo aquilo que pertence a nós e que pode estar, Senhor, sendo vigiado pelo inimigo, que caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Onde houver uma infiltração espiritual, onde houver um ataque das trevas, onde houver uma movimentação espiritual contra nossas vidas, nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo, quebramos palavras malditas, quebramos orações que são contrárias, quebramos todo tipo de praga, de maldição, de maldizer e declaramos a Tua bênção sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para que o dia de hoje, sim, o dia de hoje seja um dia marcado por respostas divinas, seja um dia marcado por milagres, por movimentações divinas, seja um dia marcado pela operação sobrenatural. E nós, Senhor, tomamos posse da autoridade que o Senhor tem nos dado, aquela autoridade que está em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Eu uso essa autoridade agora, Senhor, para quebrar correntes. Sim, Jesus, Tu és o quebrador de correntes espirituais. Nós quebramos correntes espirituais, nós tomamos posse. No ambiente que nós estivermos, nós declaramos que pertence a Deus, que a glória de Deus encha o ambiente que nós estivermos, que a glória de Deus toque na tua casa, que a glória de Deus encha o lugar que você está, que a glória de Deus encha teu escritório, encha o lugar que você trabalha, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, que você seja envolvido por uma nuvem de glória, por uma nuvem sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora, Senhor, crendo no Teu poder, crendo no avanço do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, nós declaramos que o território que nós pisamos o nosso pé, o Senhor já tem nos dado esse território. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos debaixo de um mover, estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma unção do Espírito Santo e debaixo dessa unção do Espírito Santo queremos caminhar, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Pai, a unção despedaçadora de jugos, que essa unção toque a vida dessa pessoa, essa unção que quebra jugos, essa unção que desfaz tudo aquilo, Senhor, que pesa, tudo aquilo que oprime, que essa unção venha, Senhor, venha sobre o lugar que nós estamos, venha sobre as nossas vidas nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa seja dirigida por Ti, dirigida pela Tua voz, guiada, Pai, pelo Teu propósito, guiada pela Tua direção. Toque-a com Teu poder, Espírito Santo, toque-a com a Tua graça, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora
e declaramos: a mão do Senhor seja sobre nós. E tudo aquilo que tenta impedir a nossa voz, tudo aquilo que tenta impedir, ó Deus, nós de tomarmos posse de lugares que o Senhor tem para nós, nós quebramos agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o opositor das trevas, e declaramos a mão do Senhor que gira maçanetas, que abre portas, a mão do Senhor que desfaz aquilo que o inimigo tem armado contra nós, que essas armas espirituais sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que hoje viemos entrar em uma estação de grande prosperidade, de grande avanço, de grande crescimento. Oramos também pela salvação de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que haja um mover de Deus nessa casa, que haja um mover de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um mover de Deus, desencadeando grandes ondas de bênçãos, grandes ondas de milagres, no nome de Jesus Cristo, que venha sobre ti a mão do favor do Senhor, que a mão do favor do Senhor toque nos teus filhos, que a mão do favor do Senhor toque nos teus negócios, que a mão do favor do Senhor toque naquilo que você está mexendo nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor me disse que está tocando na saúde de um homem de sobrenome Conrado. O Senhor está tocando na saúde de um homem de nome ou de sobrenome Conrado. O Senhor está tocando na tua vida agora. Eu declaro a cura total e completa sobre a tua vida. Que saia agora tudo aquilo que tem atacado você e tentado te abater, seja você quem for, de sobrenome Conrado, Deus te visita. O Senhor também me diz Maria Elis, o Senhor te visita nessa hora, Maria Elis, e o Senhor te chama pelo nome para te dizer que hoje inicia um novo ciclo na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que está entrando agora nessa oração, escreve aqui nos comentários: Jesus Cristo, o quebrador de correntes, está presente. Escreva isso: Jesus Cristo, o quebrador de correntes, está presente aqui. Amém? A Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Jesus está no nosso meio aqui nessa oração e nós veremos a glória de Deus. Amém? Nós veremos a glória de Deus. Por isso eu quero pedir a você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, amém? E compartilha com 7 pessoas essa oração. Você vai abençoar outras pessoas e Deus vai te abençoar. Você vai compartilhar essa oração e Deus vai te abençoar. Amém? Você está junto comigo nesse propósito e nós veremos milagres. Existe uma luta espiritual. Existe uma luta do inimigo, certo? Uma luta do inimigo para que nós não nos mantenhamos no lugar da promessa, no lugar que Deus tem para a nossa vida. E Deus me deu uma palavra hoje, eu quero compartilhar essa palavra com você. E antes disso eu quero dar um testemunho para edificar a tua fé, para você que está entrando aqui pela primeira vez, que talvez nunca participou dessa oração e Deus te trouxe aqui. Eu quero que você ouça esse testemunho, porque os testemunhos, eles falam do que Deus tem feito, do que Deus tem operado aqui no nosso meio. A Poliana, ela escreveu assim: paz e graça. Eu conheci o seu ministério em setembro do ano passado. Confesso que eu não acreditava no que diziam sobre ouvir a voz de Deus. Mas quando passei a acompanhar as lives e orações, recebi milagres que me comprovaram que Deus guia a sua vida. Meu pai, de 87 anos, teve uma hemorragia por diverticulite com risco de morte e foi desenganado. Mas eu o apresentei aqui e Deus o salvou. Minha vida familiar estava desgastada e recebemos renovo, tudo mudou. Minhas finanças estavam em uma situação miserável, mas ouvindo as orações eu me reergui junto com meu marido. Eu não sei como explicar, mas amo esse ministério. Todos os dias ouço as orações e Deus fala diretamente comigo. É sobrenatural como cada oração, forte e direta. Meus filhos Gabriel e Lucas se espelham no comportamento e caráter desse homem de Deus e vejo 2 adolescentes impactados por cada live. Glória a Deus, Poliana. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Olha só, Deus está impactando adolescentes também aqui através dessa live. Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança, sabe, um menininho, talvez de 2 anos, 3 no máximo. Ele decorou
a entrada aqui da minha oração, né? Ele decorou a entrada, que é a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Ele decorou a entrada. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é o agir de Deus, é Deus operando aqui, amém? É Deus fazendo isso. Tem coisas, gente, que é Deus, não tem explicação, é Deus, e nós devemos ter fé, nós devemos ter confiança no agir de Deus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra, Gênesis capítulo 41, certo? Gênesis capítulo 41, eu quero ler o verso de número 53, Gênesis 41, 53, e eu quero pedir para você que você esteja totalmente conectado a nós aqui. A internet está falhando um pouquinho, certo? Mas eu vou... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela melhora um pouco. Tá me ouvindo aí? Tá tudo certinho aí? Coloca aí se está tudo certinho aqui, tá dando um pouco de... Tá travando um pouquinho a oração. Tá tudo certo aí agora? Glória a Deus, acho que agora alinhou, né? Muito bem. Deixa eu compartilhar com você essa palavra. Gênesis 41, verso 53. Olha o que Deus disse para mim. E vai dizer para você, assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Presta atenção. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios. Dirigiram-se a José. E daí faraó respondeu: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Essa palavra me impactou. Tá? Essa palavra me impactou. Essa palavra assim foi um entendimento que o Espírito Santo me deu. Olha só, quando José ele interpretou os sonhos do faraó, José predisse através da interpretação do sonho, ele falou de algo que iria acontecer, então foi uma profecia, foi uma revelação, foi uma interpretação magnífica de um sonho. Ele interpretou que iria vir 7 anos de grande fartura, de grande prosperidade, e depois iria vir 7 anos de muita dificuldade, 7 anos de muita luta, 7 anos de muita seca, de muita fome, certo? E isso tudo aconteceu. Só que sabe o que me chama a atenção? E eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. Que José teve que administrar a palavra que ele liberou. Eu vou repetir. José teve que administrar a palavra que ele liberou. Como assim, você me pergunta, como assim José teve que administrar a palavra que ele recebeu? Claro, José, ele profetizou 7 anos de fartura, tudo bem. Então, primeiro ano, fartura, segundo ano, fartura. E eu fico perguntando para você, e se não acontecesse de vir 7 anos depois de dificuldade? E se passasse o tempo e aqueles anos de seca e toda aquela movimentação que José fez, tudo aquilo que ele fez não acontecesse, né? Tudo aquilo que ele falou para o faraó, né, virasse em nada. Já parou para pensar que ele iria perder a sua vida, iria ter o seu nome manchado na história? Eu fico até imaginando as manchetes saindo no Egito. O profeta falhou na sua interpretação do sonho, né? O profeta errou e não aconteceu. Dos 7 anos de dificuldade, dos 7 anos como ele predisse. Ou, se não acontecesse os 7 anos de prosperidade, né? Os 7 anos de abundância de colheitas, os 7 anos de chuvas certas, os 7 anos de grande prosperidade na terra, de grandes coisas na terra. Você já parou para pensar que José, durante os 7 anos de fartura, ele teve que administrar as suas emoções e acreditar naquilo que Deus falou com ele? José teve que acreditar no que Deus falou com ele. Ele teve que acreditar, sabe, naqueles sonhos proféticos que Deus havia dado para ele, aonde ele via o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando a ele. Ele via toda a família dele se dobrando a ele, toda a família dele, sabe,
reverenciando ele pela honra de Deus, pelo poder de Deus na vida dele. Você já parou para pensar isso? Você tem noção do que é administrar? Porque uma coisa é você dizer, tal coisa vai acontecer, tá? Mas não tem prazo, não tem hora, não tem jeito de como acontecer. É uma coisa, é mais fácil que aconteça. Agora, você liberar uma palavra com a precisão que José liberou, gente, isso só a Deus sabe para liberar, para dar essa interpretação e ser exatamente o que José profetizou. E aqui me chama a atenção, por isso da importância de nós entendermos o que Deus fala. Porque o que nós entendermos do que Deus fala, o que nós entendermos será um testemunho para as pessoas que estão à nossa volta do que Deus fará. Você sabe que eu sempre disse que Deus tinha grandes planos para a minha vida. Quando eu ministrava lá naquela igreja pequenininha, eu sempre disse, Deus me falou que tem grandes coisas na minha vida. E eu tive, há anos atrás, eu tive uma palavra de Deus que eu estaria um dia na televisão e aquilo parecia assim tão distante, e para quem ouvia daquilo parecia uma coisa tão louca, tão distante, né? Destoava da realidade, mas havia uma palavra de Deus e aquela palavra de Deus que havia na minha vida, aquela palavra de Deus aconteceu. Aquela palavra de Deus, ela realmente se cumpriu e se cumpre até hoje. Faz 1 ano e meio que eu estou em rede nacional na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E estou aos sábados na Rede TV. Aconteceu exatamente como Deus disse. Eu quero que você entenda que administrar a palavra profética é uma responsabilidade que nós temos. Se você recebeu uma palavra de promessa, se você recebeu uma palavra do que Deus vai fazer, uma palavra do que Deus vai realizar, você tem que ter a capacidade, de aquietar a sua alma, de confiar em Deus, ainda que você não esteja entendendo as coisas, ainda que você, tenha dúvidas, ainda que você sinta medo, ainda que você, o inimigo ataque a sua mente e ataque a sua alma, tentando lhe afligir, tentando lhe perturbar. Você tem que se manter firme na palavra que Deus te deu. A palavra que Deus nos deu, ela ela tem que ser como uma espada e um escudo nas nossas mãos, como em dia de guerra, certo? Nós temos que manter a palavra. Eu fico pensando, teve dias que talvez José estivesse pensando, será que isso vai acontecer mesmo? Será que virá 7 anos de fome? Será que tudo aquilo que eu estou juntando para o faraó, né, em celeiros grandes, será que tudo isso vai acontecer? Será que isso vai se realizar? Você já parou para pensar que administrar a palavra profética é a responsabilidade que eu e cada um de vocês tem? Se Deus te deu promessas, se Deus te deu palavras, se Deus colocou na tua vida coisas que iriam acontecer, coisas que iriam se realizar, está em você de administrar com paciência aquela palavra e acreditar que os planos de Deus são maiores e que Deus fará muito mais do que você imagina. Então, administrar a palavra profética coube a José, ainda que o inimigo viesse, talvez no ouvido dele e dissesse, José, não vai acontecer nada disso. José, você foi um louco interpretando esse sonho. José, você não sabe, você vai ser uma vergonha. Você vai ser uma vergonha para os outros, José. E José, ele se manteve fiel. E sabe o que eu amo dessa palavra? Não aconteceu só o que José disse, mas aconteceu o que Deus disse para José também naquele sonho. Você lembra do sonho dos feixes? Que o feixe de José, ele havia se levantado e havia 11 feixes que representavam os 11 irmãos de José, se dobrando a ele, se inclinando a ele. Quando os irmãos de José vieram até ele, olha que tremendo essa palavra, isso me enche de alegria só de falar isso. Quando os irmãos de José chegaram a José e assim reverenciaram ele, porque não o reconheceram, José lembrou do sonho. José lembrou da palavra profética que Deus havia dado para ele. Queridos, se José tivesse ignorado a palavra profética, se José tivesse,
descrido da palavra profética, ele não teria vivido o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele não veria tudo acontecendo conforme ele viu. Eu quero dizer uma coisa para você: aprenda a administrar as promessas que Deus te deu. Se Deus tem promessas na tua vida, seja confiante, seja, crente, acredite no que Deus te prometeu. Aí você diz assim: não, mas o diagnóstico diz outra coisa, não, mas o lugar que eu estou diz outra coisa, mas acredite. Sabe que Deus, ele pode mudar a geografia, Deus pode mudar o cenário, Deus pode levantar você com uma voz profética, Deus pode abrir céu sobre a tua vida, Deus muitas vezes vai te usar para ser um testemunho para a tua casa, um testemunho para a tua família, um testemunho para muitas pessoas. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a tua vida, eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida, e a palavra profética é: administra a profecia que você recebeu, administra a revelação, administra o que Deus tem dito para você na palavra dele, administra o que o Espírito Santo tem confirmado com você a cada passo da sua caminhada, e acredite no que Deus tem lhe falado, acredite, tome posse, creia, receba essa palavra no nome de Jesus. Você tem que ter essa fé para acreditar, para administrar a promessa, para administrar o que Deus falou com você. Amém? Escreve aqui nos comentários: fé para administrar a promessa. Eu nunca ouvi ninguém pregando essa mensagem, porque foi uma mensagem que Deus me revelou ontem. Eu nunca ouvi ninguém pregar essa mensagem, eu sei que foi do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que me abriu essa palavra, e o Espírito Santo, ele já estava me avisando, o Espírito Santo já estava falando comigo para falar com você. Administre o tempo da promessa, administre aquilo que você não entende hoje, administre o que você não entende hoje. Administre o que você não entende hoje. Fé para administrar a promessa de Deus. Amém? E se você creu nessa palavra profética que eu liberei aqui, eu vou orar agora o Salmo 91 e vou fazer uma oração especial por você. Talvez você esteja sendo bombardeado, talvez você esteja, enfrentando ataques à tua fé, ataques na tua caminhada, talvez as coisas não estejam dando certo como você achava que ia dar certo, mas acredite, se Deus lhe deu a palavra, vai tudo acontecer. Amém? Vai acontecer do jeito de Deus, vai acontecer no tempo de Deus, vai acontecer na geografia de Deus para você. Confie na promessa de Deus. Fé para administrar a promessa, fé para administrar o tempo das coisas. Amém? Se você creu nessa palavra, você vai compartilhar essa palavra com 7 pessoas agora. Você vai mandar aí para teus amigos, você vai mandar nos grupos que você está. Se você tem redes sociais, você vai compartilhar nas suas redes sociais. Não importa se as tuas redes sociais têm, 1, 2 seguidores ou se tem milhões de seguidores. Se Deus está falando com você, se você entendeu que essa palavra é para você, compartilha ela agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O Senhor me mostrou uma pessoa que ela está cheia de alergia na cintura e o Senhor está te curando agora, bem na região, do quadril. Seja curado, você que está com uma alergia. Eu vi como se fosse uma lista de alergia bem na cintura, o Senhor está te curando agora. O Senhor está te curando, há curas acontecendo no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está te dando saúde. Deus também me disse: diga para o Wellington Pena, Deus te visita nesse momento, o Wellington Pena, e opera milagres na tua vida. Milagres estão sendo liberados no teu caminho, respostas de oração, Wellington Pena. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado importante para você. Dia 19 e 20 de maio, nós vamos ter um evento de libertação com os maiores nomes de Ministério de Libertação do Brasil, certo? Se você é uma pessoa que se sente cansada, está sendo perseguida, sente uma perseguição espiritual, sente que, tem coisas que estão travadas na sua vida, é a primeira vez que eu faço esse seminário de batalha espiritual e vai acontecer 19 e 20 para todo aquele que é meu aluno na Academia Kingdom Global. De repente você não quer se tornar aluno da academia, quer só participar do evento, você pode também. Entra em contato com a minha equipe, você que quer participar,
certo? É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br, tem alguns telefones ali, entre em contato por aqueles telefones, certo? E se você quer se tornar meu aluno e participar dos eventos que nós temos todo mês, certo? Aqui na descrição do vídeo tem um link da Academia Quino Global, você clica aí, são os maiores nomes de Ministério de Libertação do Brasil que estarão comigo nesse evento. Cadeias espirituais vão ser quebradas. Se a sua vida está amarrada e você não sabe por onde entrou esse mal e como que ela está amarrada, eu convido você a participar desse seminário. Vão ser 2 dias, 19 e 20. Cai numa segunda e terça à noite, certo? Vai ter 3 ministrações, são 6 ministrações ao total. E fora as ministrações, vai ter um tempo extraordinário que você vai ter, sabe, de fazer suas perguntas, de tirar suas dúvidas sobre as coisas espirituais. Vai ter um tempo, sabe, incrível que nós vamos ter, certo? Então, não perde essa oportunidade. O link está aqui na descrição, na Academia Quino Global. É só você se tornar nosso aluno ou você pode entrar em contato com o nosso pessoal através dos WhatsApps que estão no meu site, e ali você pode fazer a tua inscrição para esse evento, Seminário de Libertação, de Batalha Espiritual. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você. Amém? Também quero dar um recado, que esse domingo eu estarei ministrando na igreja lá em São Paulo, certo? Eu estou no Sul, mas eu estarei esse domingo em São Paulo. E agora eu vou ficar um pouco ministrando em São Paulo, um pouco ministrando no Sul, certo? Mas esse domingo eu estarei em São Paulo com uma palavra que eu estou dando sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino e Deus tem feito coisas maravilhosas. E esse domingo eu estarei em São Paulo. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão que eu chamo de pregar o Evangelho na televisão, nós não somos mantidos pela igreja, a igreja não nos ajuda a pagar a televisão, certo? Tudo é mantido pelo meu ministério e pelos meus parceiros. Se Deus toca no seu coração de ser um parceiro do meu ministério e me ajudar na televisão, você pode ir lá no meu site e através do meu site ou entrar em contato com a minha equipe e se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. Amém? Vamos orar? Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários a tua petição, a tua necessidade. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, intervém agora na vida dessa pessoa que está orando junto comigo. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que toda barreira espiritual, toda opressão do inimigo seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que tenhamos a fé de José, a fé para acreditar no que o Senhor disse, a fé para acreditar nas promessas da palavra de Deus, a fé para acreditar no que o Espírito Santo está movimentando, está fazendo na nossa vida. Dá-nos, Senhor, uma fé extraordinária para avançarmos, uma fé extraordinária para conquistarmos, uma fé extraordinária para rompermos, Pai. Te pedimos no nome de Jesus Cristo que haja um rompimento sobrenatural, que haja um avanço do Espírito Santo
no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra agora tudo aquilo que o inimigo tem se colocado no caminho para tentar impedir. Nós oramos agora para que tudo aquilo que está contra nós, está contra a nossa casa, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para avanço, nós oramos para conquista, nós oramos para rompimento e que se abram as janelas do céu, que se abram portas de avanço, portas de conquista. Senhor, abençoe os negócios dos teus filhos, abençoe seus projetos, abençoe seus sonhos, Senhor, e traga sobre a vida deles resposta para o seu clamor, resposta para a sua vida, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos um liberar do Espírito, que haja um liberar do Espírito nesse momento, no nome de Jesus. Senhor, tira todo o cansaço dessa pessoa, tira toda a fadiga dessa pessoa e que venha tempos de grandes conquistas na vida dela e na sua família. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, para que fardos pesados sejam removidos em nome de Jesus Cristo. E eu libero palavras de bênção, que o Senhor te abençoe a ti, tua casa, teus negócios, teus projetos, teus sonhos, que você possa viver os avanços de Deus e que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Tudo que Deus disse sobre você vai se cumprir, vai se realizar, e Deus vai colocar ajuda no teu caminho, Deus vai colocar suporte no teu caminho, Deus vai mandar o que você precisa, toda a provisão que você precisa para que você avance nesse tempo. No nome de Jesus, eu te abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Me ajuda agora compartilhando essa oração com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo vitória em todos os níveis. Senhor, eu oro para que entre na vida dessa pessoa uma provisão sobrenatural, uma porta aberta, um milagre, uma intervenção na sua causa, na sua situação. No nome de Jesus, pedimos o teu favor, pedimos as tuas bênçãos, Senhor. No nome de Jesus, derrama do teu favor, Pai, derrama do teu favor, que a tua mão de poder venha sobre a vida deste homem, venha sobre a vida dessa mulher, no nome de Jesus. Eu peço, Pai, e toda pessoa que entrou, Senhor, com dores nos braços, com dores nas pernas, seja curada agora. No nome de Jesus, eu libero essa palavra de saúde, eu libero essa palavra de cura. Haja cura total, haja cura completa, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Inclusive uma pessoa que entrou aqui nessa oração, que está com uma dor na sua costela, atrás do seu pulmão, uma dor forte, essa pessoa seja curada agora do lado esquerdo, ela seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá força para aquele que está desanimado, para aquele que está enfrentando muitos desafios na sua vida, que essa pessoa possa ter vitória, que essa pessoa possa receber do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui, compartilhando uma palavra de Deus, compartilhando uma direção com a tua vida. E eu quero hoje pedir a você, que você fique até o fim dessa oração, porque no final eu estarei fazendo uma oração por toda pessoa que está com um problema e não consegue ver solução, não consegue saída para esse problema. Foi o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração de fazer uma oração para que Ele dê uma saída para você. Eu sei que Deus pode dar uma saída.
às vezes por meio de uma ideia, lhe lembrando de algo, lhe dando uma capacidade incrível para multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos, talento, dinheiro, enfim. Eu vou orar por uma solução hoje e essa solução virá, no nome de Jesus. Eu vou orar por solução e essa solução virá. Eu creio, amém? Escreve aqui nos comentários, aguardando pelo milagre. Escreve aí, aguardando pelo milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9, que diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Eu amo essa passagem. Primeiramente porque Naamã era um homem bom. A Bíblia diz que ele tinha na casa dele uma menina que servia a casa dele. Essa menina tinha sido levada cativa para trabalhar na casa de Naamã. E Naamã tinha tanto estima dos seus colaboradores, dos seus funcionários, que essa menina disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terrinha, ele seria curado desse mal, ele seria curado dessa lepra no corpo dele. Naamã tinha lepra, ele tinha influência, tinha poder, era o braço direito do rei da Síria, tinha muitos títulos, tinha muitas vitórias, mas ele estava com uma doença que para a época não tinha cura, e cada vez mais a sua saúde estava ficando debilitada. E a Bíblia nos diz que aquela menina falou para sua senhora, para a esposa de Naamã, a respeito do profeta que tinha na terra dela. Se Naamã fosse uma pessoa ruim, se ele fosse uma pessoa maldosa, se ele fosse ruim para os seus funcionários, para os seus colaboradores, você acha que essa menina teria falado alguma coisa para ele? Não. E aqui vem o primeiro princípio. Às vezes nós não temos mais na nossa vida porque não estamos sendo bons para as pessoas que Deus colocou para estarem com a gente. Não estamos sendo leais, não estamos sendo íntegros, não estamos sendo de bom coração. Queremos apenas sugar, porque tem gente que é assim. Ela quer sugar de todos que estão à volta dela, ela não dá nada. Ela não dá um bom dia, ela não dá um pouco de amor, um pouco de compaixão, ela não faz nada além das obrigações dela, ela só vai no limite dela, ela não faz nada além do limite dela. Nós temos que começar a fazer além, para que algumas oportunidades e portas surjam na nossa vida. Eu já quebrei muito galho, podemos dizer assim, para muita gente.
pessoas que me pedem algo, muitas vezes não podendo, eu digo para alguém da minha equipe, olha, dá um suporte para essa pessoa, está precisando de um suporte aqui, e eles vão lá, dão um suporte para eles, e eu vejo que tudo isso volta para mim, de alguma maneira volta. A maneira como você semeia na vida de uma pessoa, a maneira como você abençoa a vida de alguém, isso vai voltar para você. Se você é um bom funcionário, você vai receber promoção. Se você é uma pessoa, que é excelente em tudo que você faz, você é uma pessoa que estende a mão, você é uma pessoa que resolve as coisas, isso volta. Essa menina só falou da cura para Naamã, porque Naamã era uma boa pessoa. Ele, apesar de ter a menina trabalhando para ele, ele era um bom patrão para ela, senão ela não iria falar da cura para Naamã. Então você entende como na vida, tudo que a gente planta, a gente colhe? Olha que tremendo, na vida tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então quando você tenta tirar das pessoas, você perde. Quando você não faz nada além, do combinado, você perde. Mas se você for o tipo de pessoa que semeia, o tipo de pessoa que é bom, o tipo de pessoa, que não trata os outros como pessoas abaixo, mas com dignidade, porque eu acredito que o desejo de Deus é que cada pessoa tenha dignidade na vida, durma bem, coma bem. Infelizmente, enquanto existirem homens que não temam a Deus, vai ter muita gente que não vai viver assim, vai viver muitas vezes à margem da sociedade, à margem, de uma vida digna, de uma vida boa, de uma vida confortável. Por isso, escute essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida. Deus está falando com alguém aqui. Comece a ser bom para as pessoas que trabalham para você. Comece a ser bom para as pessoas para quem você trabalha. Não vise apenas o lucro, não vise apenas pagar. Seja uma pessoa de valor para o seu próximo. E a Bíblia nos diz, a segunda coisa que me chama a atenção, e isso é tremendo, é que Naamã, ele ouviu a voz de uma menina. Imagina comigo, ele um general, um comandante, acostumado, a dar ordem a milhares de soldados, e não era qualquer general, ele era um vencedor. Naamã era um vencedor, aonde ele entrava ele vencia para o rei da Síria. E a Bíblia nos diz que quando essa menina falou, ele deu ouvidos a ela. Tem gente que não ouve ninguém. Tem gente que não ouve ninguém. Tem gente que tudo que ouve é a sua própria voz. Pessoas duras de coração. Pessoas que aprenderam a fazer as coisas sozinhas. Você não faz isso para mim, não tem problema, eu mesmo faço. E elas se acostumaram a isso. Elas não fazem nada mais, ouvindo os outros. Elas só querem ouvir elas mesmas. Mas quem ouve só a si mesmo não cresce, não prospera, não avança. Eu digo constantemente, se nós tivermos ouvidos para ouvir, nós vamos prosperar. Se nós tivermos ouvidos para ouvir, nós vamos crescer. Deus vai nos abençoar tremendamente, mas para isso temos que ter ouvidos para ouvir. Ouça pessoas que podem lhe dar conselhos. Ouça pessoas que possam lhe dar direção. Tem gente que chega para mim, a pessoa às vezes fica 1 ano aguardando para falar com a gente, por causa da agenda, são centenas e centenas de pessoas que vêm do mundo inteiro muitas vezes para falar com a gente, e a pessoa, ela vem, ela tem 5 minutos para falar, e ela não me deixa falar, fala, e eu sei que ela tem muito para falar, mas ela tem que ouvir, porque ela veio para ouvir. Então, nós temos que aprender a ouvir, ouvir bons, eu posso dizer, e sábios conselhos. Você precisa ouvir a Deus.
Você precisa ouvir a voz de um pastor que tenha sabedoria, porque tem uns que também não têm sabedoria, mas ouvir gente que tem sabedoria. Ouvir um conselheiro, você tem que aprender a ouvir, vai fazer um negócio, vai investir. Não ouve a voz só da tua cabeça, ouve a voz dos outros. Aprenda a ouvir os outros. Aprenda a ouvir até quando você está errado, até quando você não está muito certo. Aprenda a ouvir. Esse é um princípio. Naamã ouviu a voz daquela menina. Quantas vezes Deus quer nos curar de algo, Deus quer nos libertar de algo, Deus quer nos dar uma direção, mas a gente não ouve. Não ouve um conselho, não para ouvir e só ouve a voz da nossa cabeça. Por mais que você seja um empreendedor, por mais que você seja uma pessoa, sabe, disruptiva, uma pessoa que sabe fazer as coisas, uma pessoa que sabe realizar, uma pessoa que começou do zero, você vai ter que aprender a ouvir. Não é todo mundo, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. A Bíblia diz que o tolo, ele fala sem pensar. Agora o sábio, ele retém os seus lábios. Silêncio. Aprenda a ouvir. Aprenda a entrar numa reunião e se falar, só fale se for necessário. Caso contrário, não tenha aquela necessidade de falar. Seja sábio, aprenda a ouvir e aprenda a dobrar o seu coração. Eu fico imaginando, porque eu conheço muita gente que tem poder, sabe? E não só poder financeiro, mas tem poder político, tem poder de influência. Pessoas que têm poder no mundo real. E geralmente, não são todas, mas uma grande maioria não ouve ninguém. Não ouve ninguém, estão certos sempre. São pessoas assim que elas fecham a cara e elas dizem, eu tenho razão, então que todo mundo se cale. Não ouve ninguém, não está ouvindo o clamor das pessoas, não está ouvindo o que os outros têm para dizer. E o que ela faz? Ela se isola. E a Bíblia diz que quem se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por isso, guarda essa palavra no teu coração, porque o Senhor está falando. Dobra o teu coração, começa a ouvir mais. Em vez de você ficar reclamando, ou até mesmo xingando os outros, fica em silêncio, aprenda a ouvir mais. Dobra teu coração, porque às vezes Deus vai usar uma pessoa para ser uma bênção na tua vida, e que você, sabe, nem imagina que aquela pessoa vai ser uma bênção, mas ela vai trazer a resposta que você precisa. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela seja de direção, seja de vida para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso eu quero dar um testemunho. Preste atenção nesse testemunho que eu recebi, um testemunho maravilhoso da Samara. E a Samara escreveu assim para mim: paz de Cristo. De outubro a fevereiro tivemos nossas vidas destruídas com o diagnóstico do meu bebê, um câncer raro para a idade dele e no cérebro. De lá para cá, eu vi meu filho perder todos os movimentos, ficar vegetativo em uma cama de hospital e sem nenhuma esperança dada pelos médicos. Mas eu nunca perdi a fé no meu Deus e, chorando e confiando, eu pedi a Ele todos os dias que esse deserto passasse, e passou. Foram longos meses, mas hoje já está em casa, quase caminhando novamente e super bem. Sou muito grata a Deus e agradeço todos os dias por estar em casa com os meus filhos. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gente, olha que lindo esse milagre. Era para o bebezinho dela ter ficado vegetativo e Jesus Cristo entrou. Mas aí você vê uma mãe que se coloca na brecha em favor do filho. Que tremendo isso, me arrepiei, que tremendo. Olha o poder das orações, Deus entrando, Deus operando. É só Deus para reverter um quadro assim, câncer na cabeça. Jesus pode mudar a história da tua vida, pode mudar a história da tua casa. Você crê nisso? Quero pedir a você que dá ouvidos à voz profética, que dá ouvidos à voz de Deus, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para parentes,
manda para pessoas próximas, manda para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Amém? E eu também quero lhe convidar. Domingo agora nós vamos ter um grande culto em Santa Maria, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu estarei ministrando nesse domingo aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Se você mora no Rio Grande do Sul ou tem amigos aqui no Rio Grande do Sul, faz a tua caravana e vem para cá. Esse domingo eu vou estar ministrando às 9h30 na Avenida Carlos Ur, número 935. Vai ser uma bênção, certo? Então esse domingo eu estarei ministrando, vai ser o meu primeiro culto aqui em Santa Maria, vai ser o meu primeiro culto na rua Carlos Ur, número 935. Se você ainda não conhece meus livros, Café com Jesus e Sonhos, adquira no meu site www.viniciusiracete.com.br. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar na nossa nobre missão, entre em contato com a minha equipe ou vai direto no meu site para que você possa fazer parte dos parceiros e intercessores que hoje estão pregando a palavra comigo em rede nacional. Eu tenho programa na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã, de domingo a domingo, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É um desafio, mas Deus tem estado conosco e temos levado a palavra ao interior, à campanha, temos levado a palavra a milhares e milhares de pessoas, até mesmo aqueles que param na estrada para tomar um cafezinho, que muitas vezes a TV está ligada lá na Band, vai ter o meu programa às 5h45 da manhã. E eu peço as orações de todos. E se Deus toca em você de ser um parceiro nosso, entre em contato com o nosso pessoal. Amém? Também, se você ainda não é aluno da Academia aqui no Global, hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia. Eu coloquei um trecho ontem do podcast e hoje vai sair o podcast inteiro dentro da Academia. O que é a Academia? É a minha escola online para treinar pessoas do mundo inteiro a ouvir a Deus e a discernir as coisas espirituais. É só entrar no meu site e se tornar aluno da Academia aqui no Global, tá bom? Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários o teu pedido de oração e se não compartilhou, compartilhe agora. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você, bem como o Espírito Santo me mostrou. O Espírito Santo me disse para fazer uma oração por pessoas que estão sem saída, pessoas que precisam de uma solução. Se você é essa pessoa que está sem uma saída, que precisa de uma solução, escreve aqui nos comentários: eu preciso de uma saída. Escreve aí: eu preciso de uma saída. Deus vai dar, não é eu que vou dar para você, é Deus que vai dar essa saída. Deus vai lhe dar uma luz no seu caminho, amém? E tem duas pessoas que Deus me mostrou que estão aqui nessa live. Uma se chama Sandra. Deus está visitando uma mulher chamada Sandra,
que hoje acordou completamente sem sono, acordou muito cedo e está muito ansiosa, muito preocupada. Ela precisa fechar algo nos próximos dias, ela precisa de um milagre financeiro. Deus está te visitando, Sandra, e esse milagre vai ser liberado. Descansa teu coração, confia no Senhor, confia no Senhor. E a outra mulher se chama Cleonice. Cleonice, Deus está te visitando, Cleonice, e você verá a mão de Deus tocando a tua vida, tocando a tua família. Eu vi Deus tirando algo do caminho de vocês, mas colocando algo melhor. Em nome de Jesus. O que Deus tirou é livramento de Deus. Amém? O que Deus tirou é livramento de Deus. Então fique em paz. Fique em paz. Tem uma pessoa chamada Ilair. Olha que nome diferente. Ilair. Deus te visita nessa manhã. Ilair. Amém? Eu quero orar por você e eu creio Deus vai agir agora. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã, tá? E depois às 18 horas nós teremos a nossa oração aqui. Vamos orar. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, eu sinto Tua presença. Eu sinto a Tua presença aqui. Toque-os com Teu poder agora. Cada pessoa que está orando conosco, dá vitória, Pai, a essa pessoa. Vitória em todos os níveis agora. E eu oro para que o Senhor dê uma saída, mostre uma luz, traga alguém, tire essa pessoa, Pai, de toda confusão, de toda perturbação, de tudo aquilo que oprime, de tudo aquilo que vem contra. Nós nos levantamos agora contra todo o mal e damos uma ordem no nome de Jesus Cristo, para que toda ação contrária seja quebrada em nome de Jesus, que o jugo dessa pessoa, aquilo que pesa sobre ela, aquilo que oprime ela, que ela seja livre agora, que ela seja liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que todo mal que tenta trazer confusão, que tenta trazer atraso, que tenta trazer perdas no caminho dela, saia do caminho dela no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo. Que a mão do Senhor toque você. Que a mão do Senhor toque você, que a mão do Senhor toque tua vida, a mão do Senhor toque tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor agora sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu favor sobre ela, libera do teu favor sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para quebrar toda amarra espiritual, tudo que tem amarrado essa pessoa espiritualmente, tudo que tem prendido a vida dela, que ela seja livre agora em nome de Jesus. A minha oração é para que o Senhor dê inspiração, dê ideias, o Senhor mostre sinais, o Senhor revele o caminho para essa pessoa e que ela não fique perdida jamais. No nome de Jesus Cristo, Senhor, abre caminhos, abre portas. E nós oramos por milagres de toda sorte agora, tocando na vida dessa pessoa, na sua família, nos seus negócios, no nome de Jesus. Que uma solução do céu entre no caminho dessa pessoa. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo e cremos. O Deus que dá solução, o Deus que opera milagres, está operando nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Compartilhe agora com cada pessoa que Deus ministrar ao teu coração. Se puder compartilhar com todos os contatos, compartilha com todo mundo. Que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei aqui junto com você. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.